isso, e se falasse isso há 2, 3 anos antes, né, de tudo isso acontecer, talvez muitos poderiam pensar, cara, isso é impossível. Mas a verdade é que está acontecendo, né? Está acontecendo porque eu gosto de desafios, me dedico muito, sou muito competitivo e procuro buscar o meu melhor nível sempre. Então, eu acredito que para esse tipo de jogadores, com essa mentalidade, coisas boas sempre acontecem. Então, em relação à seleção brasileira, é claro que eu sei que é difícil e estou muito concentrado aqui no Flamengo, mas deixamos as coisas acontecer. Quando E você quando fala você em está esquema, falando. Diego, é Isso que eu esquema ia de falar. jogo que você quer dizer, né? Esquema tático. Esquema tático, essas coisas. Ou tem alguma Esquema outra tático. coisa? Não, não, esquema. Perdão. Não, esquema tático, preferência, né? Preferência do treinador, como eu disse. É, com certeza, é isso. Não, porque senão vai ter ninguém dizendo, ó, tá vendo? O jornalista lá falou. Porque jornalista é assim, né? Vai dizer que tem É, esquema na seleção, por isso que o Diego não é convocado. não, Mas o fato, Diego, de você ter jogado diferentes posições no meio campo, como você disse agora, nessa parte de Flamengo, você tem feito novas funções, até um pouco mais recuado, enfim. Isso acaba atrapalhando também, porque você no começo da carreira era aquele meio muito agressivo, você encostava nos atacantes, você fazia gol, enfim. Aos poucos você foi descobrindo outros talentos e descobrindo outras funções dentro do campo. Você acha que isso pode em algum momento ter prejudicado uma sequência na seleção? não, eu acredito que não. Até o momento que eu estava sendo convocado ali com o Tite, né? Eu jogava como um meia, um segundo volante, mas não com tanta obrigação na parte defensiva. Claro que todos os jogadores hoje têm uma função defensiva, mas ali eu tinha essa função mais ofensiva e no Flamengo jogava mais como um meia. Então, eu acredito que não. Essa função do meio-campo, um pouco mais recuado, um pouco mais adiantado, eu sempre dominei. Já essa que eu estou hoje, não. Isso é algo novo mesmo para mim, que é uma responsabilidade mais defensiva, né? Mesmo não deixando de jogar. Vale lembrar, né, o Noriega até já citou a Copa América de 2007, o Diego tem 2 títulos de Copa América com a seleção e é medalhista olímpico, né? O Diego estava na seleção de Pequim em 2008 com a seleção brasileira. Diga lá, Caê. Uhum. Diego, falamos aqui de consistência, de tomadas de decisão e de volta para casa. Mas quando você toma a decisão, depois de mais de uma década, de voltar para o Brasil, o Flamengo não era uma escolha óbvia como é hoje. Hoje é muito fácil vir para o Flamengo, né? Lá em 2016 era uma grande incógnita, era um clube que se arrumava, mas que ainda vivia momentos turbulentos aí, até em níveis de estrutura e tudo mais. Por que o Flamengo, você que é um menino de Ribeirão Preto, que cresceu em Santos, por que o Flamengo? E se nesse período, até 2019, né, fala-se muito, tem gente que nasceu em 2019 e não lembra para trás. Para trás você enfrentou torcida gritando no teu ouvido em aeroporto, enfrentou lesões, enfrentou muita cobrança. Em algum momento você pensou assim, putz, cara, poderia ter ido para uma decisão muito mais confortável, um São Paulo, um Santos. E por que o Flamengo, que teoricamente não tem nada a ver com a tua história para trás? Não era uma volta para casa. Sim. Bom, esse sonho ele foi aumentando, foi se tornando cada vez mais próximo assim da realidade do Flamengo, desde que eu assisti os jogos, via o clima do Maracanã, os jogadores comemorando o gol, eu via, jogava com jogadores na seleção na altura que vestia a camisa do Flamengo, um deles é o Juan, e aquilo foi despertando uma vontade realmente de viver tudo isso e com o tempo só foi aumentando. Quanto mais as pessoas falavam, os jogadores que estavam aqui, eu fui vendo que realmente era tudo aquilo que eu pensava. E chegou num momento da minha carreira que eu ansiava por esse desafio, por esse grande desafio. Eu estava com 31 anos lá no Fenerbahçe, minha carreira bem resolvida, mas eu queria, eu preciso disso, eu gosto disso. Não que eu me sinta 100% confortável, porque são situações que muitas vezes fogem do nosso controle, mas eu queria sentir esse frio na barriga de novo e encontrei tudo isso no Flamengo, nessa possibilidade. Eu sabia que iria enfrentar um desafio muito grande, então em nenhum momento me passou na minha cabeça o arrependimento. O que passou sim foi, cara, tá difícil demais, será que isso vai acontecer? Em alguns momentos a dúvida, né? Mas aí a vontade, o sonho de realizar, de fazer acontecer sempre foi maior do que tudo isso, né? Então, quando eu cheguei aqui em 2016, realmente a equipe estava num processo de se reorganizando e tudo.
E fazer parte desse processo, confesso que me dá um orgulho tremendo, porque eu acompanhei etapas que é muito prazeroso disso acontecer. E em alguns momentos é doloroso também, como você citou, decepções, protestos, mas isso, no meu caso, acabou aprofundando mais, né, a minha relação e tornando uma relação ainda mais verdadeira com esse clube. E colher os frutos agora, realmente, como nós temos colhido, tem sido ainda mais saboroso para mim. Diego, eu queria que você e os nossos companheiros, o pessoal de casa, acompanhasse esse lance que nós vamos mostrar aqui agora. Estou voltando no tempo, né? Nós estamos indo lá para o tempo de novo do Santos, quando você fez um gol num clássico, né? E a gente vai mostrar esse lance, que é um lindo gol, você sai driblando, o goleiro nem se mexe e tal. Mas eu queria saber se você, quando chegou e encontrou o Rogério lá no Flamengo, se você tirou uma onda em cima dele, né? Porque o Rogério Ceni era o goleiro desse São Paulo em que você fez esse golaço aí. Então, Milton, na verdade eu esperei ele fazer a primeira brincadeira, né, cara? Eu não fui o primeiro não, cara. Joguei muitas vezes contra o Rogério e, claro, sempre foi um goleiro que eu respeitei muito, né? É um profissional, aliás, que eu respeitei, e aqui eu fiquei esperando, mas aí ele foi o primeiro a tirar sarro. Já fez muito gol em mim, né? Aí eu, aí eu dei risada e realmente foi verdade. São momentos, né, que faz parte da minha história. E como é que tem sido esse convívio com o Rogério, né, que é um técnico jovem, né? Ele está muito pouco tempo na carreira, embora já muito vencedor, né? Porque no Fortaleza ele tem uma passagem que o transforma em um grande ídolo do clube, né? Estou falando só da parte de técnico, evidentemente. Tem esse começo meio tenso no Flamengo, né? E mesmo assim já tem títulos importantes, campeão brasileiro, e acaba de ganhar também a Supercopa, enfim. Como é que tem sido esse contato? Como é que o Rogério está administrando esse elenco de tanta gente importante, de tanto jogador bom? Tem sido muito bom o nosso relacionamento, muita comunicação, acho que isso é fundamental para um bom relacionamento, né, de equipe e do treinador. Bom, ele dispensa comentários em relação à condição e conhecimento dele como profissional, e ele tem utilizado muito disso para conseguir cada vez mais conquistar, né, a equipe, implementar suas ideias, e tem feito isso muito bem. Nós sabemos que aqui no Flamengo a cobrança ela é muito grande e para ele também não é nada fácil ser treinador hoje do Flamengo, a expectativa é muito alta, mas ele tem conseguido corresponder e nós estamos muito satisfeitos aqui com ele. Fala, Noriega. Então, Diego, eu tenho uma situação que eu queria perguntar para você, porque você tem uma facilidade muito grande para se expressar e não foge de pergunta. A gente viu na rodada final do Campeonato Brasileiro que você participou de uma zoação ali com o Gabriel, com o Thiago Galhardo. E os jogadores hoje, eles têm essa presença muito forte em rede social e às vezes se provocam, né? Um tira sarro do outro e tal. Você acha que isso é papel do jogador também? O jogador tem direito de dar uma zoada, de brincar, ou o jogador tem que separar? Porque é o trabalho dele, é a profissão dele, ele pode estar num outro clube, num outro dia. Até porque você já passou por momentos difíceis, né? De perseguição, de ameaça de torcedor. Imagino que isso tenha acontecido não só presencialmente, mas muito mais nas redes mais antissociais do que sociais. Quando você faz uma brincadeira dessa, você acha que você tem direito de fazer essa brincadeira, faz parte, brincar é do jogo do futebol? Ou você, depois de fazer a brincadeira, você dá uma refletida aí, pá, estou fazendo, não é legal? O que você pensa desse posicionamento ou comportamento dos jogadores em relação à rede social e provocação de torcida? Fala, Noriega, não é do meu perfil, por exemplo, isso, né? Provocações de tipo, mas eu respeito, eu entendo que isso pode acontecer desde que seja espontâneo e saudável, né? Porque, como você mesmo disse, tem que se tomar muito cuidado com a interpretação das pessoas em relação a isso que você está fazendo e o que aquilo pode gerar. Se consegue se fazer qualquer tipo de brincadeira sem ser desrespeitosa, eu acho que é válido, sabendo que tem que se tomar muito cuidado constantemente. Naquele caso ali que aconteceu o Gabi, ele tem essa maneira de ser dele, que eu acho que acaba sendo espontânea, de provocar, e é provocado muitas vezes também, porque ele já criou, né, essa liberdade também com os adversários. E enquanto continuar, né, dessa maneira assim, pode ser feito. E eu, da minha maneira de ser também, né, que já não é tanto das provocações e tudo, mas como você disse, também não fujo das respostas e de algum posicionamento que tem que fazer.
vou levando dessa forma, né? Então, até esse momento, eu acho que aqui no Flamengo tem conseguido, tem jogadores que têm um perfil mais de brincadeira, de zoeira, outros nem tanto. Eu não levo para o pessoal realmente o que se é falado. O importante é ter a consciência. Aquele que está fazendo a brincadeira vai ter esse comportamento, independente do momento que vive, porque o que não é legal é quando uma pessoa, um profissional, tem um comportamento só quando se está por cima, né? Agora, quando o jogador consegue ter um perfil que é independente do resultado, do momento que ele vive, ele tem aquele perfil, acho natural. Caê, Diego, pegando o gancho disso de postura, de posicionamento, você chegou a ser criticado bastante aqui, até pela torcida, pela questão da história do media training, pela tua postura, por você nunca deixar de se posicionar, por dar a cara a tapa. Eu lembro de uma entrevista após a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, onde você, muito sereno e muito sensato, dá a entrevista mesmo tendo perdido o pênalti. Isso muitas vezes foi mal interpretado. Queria que você falasse um pouco sobre isso, de você nunca deixar de se posicionar e como que você recebe isso da sua sensatez, em vez de ser uma qualidade para muitos, é um problema. E até fazer um meia-culpa aqui, queria saber de você, com toda a sua experiência, de que maneira que você vê hoje em dia o papel e a postura e o dia a dia da imprensa nos clubes de futebol, que é uma coisa que vocês mesmos também debateram bastante, até publicamente. Como que vocês veem o comportamento da imprensa nas coberturas atualmente? Assim? Cara, eu já ouvi isso realmente, e na verdade o meu media training ele começou quando eu saí de casa com 11 anos para morar fora, longe dos meus pais, dos meus amigos, né? Eu saí de Ribeirão Preto para ir para Santos, e ali eu comecei a enfrentar as dificuldades da vida, os desafios que é para se tornar um jogador de futebol, né? Em conquistar a minha independência pessoal e financeira também. E ali começou. Os meus erros que eu cometi nas decepções, nas eliminações, como você mesmo disse, a minha vontade e sede de aprender, de me posicionar de forma correta, de conseguir transmitir aquilo que eu estou pensando. Então, tudo isso, né, essas experiências da minha vida que foram trazendo hoje e moldando o meu caráter. Então, é o que eu procuro fazer. Naquela situação da Copa do Brasil, para mim foi muito natural, porque o que eu vejo de claro que aconteceu é que tinha esse processo, como eu citei lá em 2016, mas superou as expectativas. Então, o que era apenas para se classificar para a Libertadores em 2016, acabou que nós brigamos pelo título. E no próximo ano já estávamos na final da Copa do Brasil. Então, a expectativa muito alta, ela gera frustrações também, mas no meu entender, eu acho que nós estávamos no caminho certo e tudo estava acontecendo e que o grande momento da conquista ele iria chegar como chegou. Então era isso que me trazia muita confiança para me posicionar também, porque quando eu vou ali para me posicionar, não é que eu vou para falar o que as pessoas querem ouvir muitas vezes ou para agradar, né, uma parte ou outra. Eu vou realmente para expor a minha opinião daquilo que eu sinto e daquilo que eu estou vivendo. E isso, claro, sempre que você se posiciona, está sujeito a críticas, né? Em relação à imprensa, eu não tenho o que reclamar. Realmente, eu tenho uma relação muito boa com a imprensa. Eu não sou de levar para o lado pessoal qualquer tipo de crítica. Nós temos que entender que a posição que vivemos hoje, estando jogando no Flamengo, assumindo a responsabilidade que nós assumimos hoje, estamos sujeitos, né, a críticas. Então, assim, eu vejo a imprensa, grande parte dela, preocupada em realmente ser leais e manter uma ética profissional. Agora, como em todas as profissões, existem alguns, devido a rede social, essa loucura que hoje é o imediatismo, né, da rede social, das informações imediatas, sem conferir, pensando apenas na repercussão, né? Primeiro dá a mensagem, repercute e depois eu vou averiguar se é verdade. Tudo isso tem feito com que surgisse alguns aventureiros aí, né, na profissão de vocês, essa é a minha opinião. E aí sim, isso incomoda, né, porque além desse tipo de mensagem que passam, acaba sendo não só uma crítica profissional, mas pessoal também, como já aconteceu aqui comigo poucas vezes, mas aconteceu. E isso decepciona, mas eu nunca coloquei como um todo, né? Eu acho que a mídia brasileira, ela é sim responsável. E quando você cria um bom relacionamento de abertura, de sinceridade com ela, eu acho que é muito fácil de lidar. Então é dessa maneira que eu vejo.
Diego, já que você citou aquele garoto de 11 anos que saiu de casa e se aventurou por esse mundo do futebol e que aos 17 anos já era campeão brasileiro jogando pelo Santos, aliás, um Santos que foi formado, não vou dizer por acaso, né, que seria liviano, mas não era para ser daquele jeito, né, porque eu lembro, o Emerson Leão já me contou essa história, ele era o técnico daquele Santos, a diretoria chegou para ele e falou, ó, dinheiro não tem, não dá para contratar ninguém. O que ele fez? Ele foi na categoria de base, descobriu um monte de jogador bom que acabou fazendo sucesso, não só naquele ano, mas que seguiu fazendo sucesso, inclusive sendo campeão brasileiro de novo 2 anos depois, nos 2 títulos você estava lá. E daquele time do Santos, 2 nomes despontaram e ficaram como representantes, digamos assim, daquela geração. Você e o Robinho, né? Robinho de Seleção Brasileira, de Copa do Mundo, enfim, Robinho que também rodou o mundo. Queria que você contasse se ainda hoje vocês têm algum tipo de relacionamento, se vocês se falam de vez em quando, e como é que você encara, né, os momentos difíceis que o Robinho tem enfrentado, com condenação na Itália, acusações, enfim. Como é que tem sido? Ainda existe essa ligação ou não mais? Existe sim, Milton. O Robinho é um grande amigo que o futebol me deu. É um cara que realmente vivemos momentos especiais, né? E faz parte da minha história. Então, essa é a imagem que eu tenho dele, de um jogador alegre, um jogador que é bem quisto por todos, daquele que quem jogou com ele, né? Um jogador bem quisto, uma pessoa muito animada assim, e divertida, e que eu tenho um carinho muito grande. Então, nós mantemos sim o contato, vira e mexe estamos se falando, e eu procuro separar sempre, né, o que acontece na vida das